Então, podemos começar com o teu trabalho, Daniela? Sim, vocês vão passar o vídeo, né? Eu fico I- disponível para perguntas, isso? Isso, o Edikel vai passar Combinado. o vídeo. Só um minutinho que eu já estou abrindo aqui. Olá a todos, meu nome é Daniele, eu sou aluna do curso de mestrado em Administração na Exalc. E o trabalho que eu vou apresentar hoje, feito em parceria, em conjunto com o professor Carlos Eduardo Vian e a professora Eliane Berlato, é sobre a influência dos valores organizacionais na adoção de certificações de qualidade, apresentado ao grupo de Agribusiness, Estratégia de Competitividade nas Cadeias Agrícolas. No pilar, no capítulo da introdução, nós então buscamos demonstrar que as empresas alimentícias, as usinas produtoras de açúcar e álcool, elas prezam pela segurança alimentar, pela qualidade do produto e elas trazem a certificação no processo. A certificação ela vai ao encontro para garantir uma maior qualidade no processo produtivo, a rastreabilidade e a conformidade com as normas e regulamentos, tanto com as normativas, com a lei, que os requisitos do produto, mas também com os requisitos dos países importadores, com as normas das certificações. Então, é um processo que exige dos profissionais que atuam nessa área os valores organizacionais voltados para a melhoria do processo e para a longevidade do negócio. E, baseado nas vertentes da nova economia institucional, nós estudamos a abordagem de custo de governança e a abordagem do custo de mensuração, propostos por Williamson e Barzel, respectivamente, entendendo nas proposições que auxiliam na compreensão da influência dos critérios na estrutura de governança e o risco da transação envolvido, pois existe uma estrutura muito mais complexa que envolve esse monitoramento como um todo. O objetivo de pesquisa foi o objetivo principal de compreender os efeitos da implementação das diferentes certificações diante dos valores organizacionais das pessoas entrevistadas, dos agentes da área da qualidade, visando responder o seguinte problema de pesquisa: como esses valores eles são influenciados por meio da implementação de uma certificação. Dentro, então, da fundamentação teórica, nós vimos, nós trouxemos que as certificações de sistema de gestão elas são consideradas ferramentas indispensáveis para as organizações que buscam melhorar os seus processos, de forma a validar seu compromisso com a melhoria contínua e a satisfação de seus clientes. É fundamental a construção e a consolidação de uma cultura organizacional focada em qualidade, engajamento coletivo para a implementação de um processo certificado, visando uma maior sustentabilidade e a longevidade do negócio, que segue em linha com a teoria dos custos transacionais de especificidade e mensuração dos ativos. É visto no setor sucroenergético que as abordagens de governança dos custos de mensuração elas se complementam, pois a empresa é tida como um conjunto de contratos, sendo relevante o tamanho e o porte da empresa determinados pela economia de custos de transações. O escopo da empresa é influenciado pela variabilidade do produto, portanto, a necessidade da implementação de ferramentas de monitoramento de qualidade e de um pensamento sistêmico para garantir o direito de propriedade, como, por exemplo, a implementação de indicadores no processo produtivo, que advém a partir de um processo de gestão da qualidade e garante o seu melhoramento contínuo. Em relação à metodologia, então seguimos uma abordagem qualitativa para conseguirmos compreender as experiências e as perspectivas dos participantes nas entrevistas realizadas de forma semi-estruturada para compreender o tema em análise. E a análise das entrevistas ela seguiu a análise de discurso proposta por Peixot, de forma a entender a ênfase do discurso da ideologia no depoimento em cada um dos entrevistados. O roteiro de entrevistas ele foi dividido em 3 subpartes, uma parte para conhecer o entrevistado, formação, curso, idade, quanto tempo ele estava no cargo da qualidade para entendermos a experiência, e 2 partes voltadas ao custo de governança e ao custo de mensuração, com perguntas para tentar entender as vertentes que mais atuam no ambiente institucional.
Para atender o estudo proposto, então nós realizamos, conforme comentado, né, entrevistas com 6 usinas do estado de São Paulo, sendo que tanto o nome das usinas quanto dos entrevistados, eles foram apresentados de forma fictícia, tá? Para garantir o sigilo das informações. É importante ressaltar que a amostragem das usinas, ela foi uma amostragem feita de conveniência, não aleatória, não probabilística, tentando entender aí realmente exemplos de usina não certificada, exemplos de usina com a ISO 9001, com a ISO 14001, com a Bom Sucro, com o esquema FSC 22000, ou seja, com as certificações, né, existentes no setor sucroenergético, para entender as motivações aí ligadas aos valores organizacionais, ao processo de certificação. Dos profissionais, então, que foram entrevistados, a idade em média deles foi de 40 anos, foi uma mulher e o restante homens, lembrando que todos os nomes são fictícios. E entrando na análise dos resultados, então, conforme dito, né, as entrevistas elas foram analisadas de acordo com a metodologia da análise de discurso proposta por Gil em 2002, realmente tentando ver aí os temas centrais do discurso em si, a fala dos entrevistados, as observações, né, pensando nas entrevistas que foram realizadas de forma semi-estruturada. Então, no nosso contexto em geral, entendemos a citação da transparência, da padronização, da inclusão de indicadores ao longo do processo, que são pontos da normativa ISO, né, que é uma organização internacional para padronização, principalmente a ISO 9001, que ela traz o sistema de gestão de qualidade, né, onde identificamos uma melhoria do processo, a presença de valores organizacionais de conscientização, colaboração e sustentabilidade. E também temos um ponto muito interessante, né, da citação dos colaboradores entrevistados quanto à dificuldade da implementação devido à resistência interna dos profissionais, onde você, por meio, né, dos treinamentos, da prática, da implementação, você tem que mostrar os ganhos para eles implementarem, nos auxiliar a organizar toda a informação interna dentro da empresa. Que travou. Então, a estruturação do processo todo, a inclusão de indicadores socioeconômicos, como no caso da certificação da Bom Sucro e da RenovaBio também, que são duas certificações socioeconômicas, né? Ela tem sido um apelo frente a uma cultura organizacional voltada à sustentabilidade, chamada de valores organizacionais circulares, que englobam uma maior consciência, comprometimento, colaboração e preocupação dos colaboradores. Um outro ponto de vista bem analisado foi a presença dos contratos nas usinas, que corrobora com as teorias analisadas e demonstra as características de estabilidade e controle, visto em valores organizacionais de uma orientação focada no ambiente externo à organização. E, por fim, a estrutura de governança que ocorre na aquisição da cana-de-açúcar pelas usinas é considerada de formato híbrido, pois ela envolve tanto a produção em áreas próprias quanto a compra no mercado spot. Ou seja, você facilita a coordenação dos contratos, da produção do ativo, diminuindo a incerteza envolvida no negócio. Então, como considerações finais, entendemos que há a presença de valores organizacionais nas usinas certificadas, voltada a uma cultura de sustentabilidade, pensando na longevidade e melhoramento contínuo. A análise realizada ela corrobora para uma visão de complementação dos custos transacionais analisados e vimos os valores organizacionais nas falas dos profissionais entrevistados, e isso vai ao encontro das teorias, com foco para a orientação para o futuro e sustentabilidade do negócio. Portanto, existem evidências de que os profissionais dessas usinas certificadas eles são influenciados pelos custos de governança e de mensuração dos ambientes institucionais. Mas é válido lembrar que o estudo envolveu 6 usinas do estado de São Paulo, então é uma limitação do estudo, né? Foi uma pesquisa empírica realizada, uma amostragem pequena e não representativa do setor sucroenergético. E era isso, eu agradeço e fico à disposição para maiores questionamentos. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Daniele, eu sou aluna do curso de mestrado. Ok, obrigado, Adikel. Obrigado, Daniele. A internet eu não sei para vocês, para mim deu umas osciladazinhas Sim, pequenas, aqui também. bem
bem pequenas, mas deu para acompanhar bem. Então a gente pode fazer algumas questões iniciais sobre o trabalho da Daniele, né, alguns comentários. Queria deixar já de antemão o espaço aberto, caso alguém queira fazer algum comentário. Eu, parabéns, Daniela, pelo trabalho, para você e os demais autores e autores também. Não sei se foi possível observar isso nas entrevistas, né? É, a empresa adota algum tipo de estratégia assim para mitigar algum programa assim voltado realmente para conscientização, para mitigar essa resistência, né, que às vezes os colaboradores têm para a implementação dessas normas, que realmente é complicado, né? Acredito que, não sei, né, qual é a categoria dos funcionários que é essa resistência maior? É o pessoal administrativo ou seriam, por exemplo, os rurícolas, né? Os rurícolas, que é o pessoal mais que trabalha no campo, né? Tudo bem que tem coisa mecanizada, mas eu acho que ainda tem uma boa parte ainda que é manual, né? É esse pessoal que oferece a resistência. Queria entender um pouquinho isso. Na verdade, nos 8 minutos não dá para passar a riqueza das entrevistas, né? Mas é um ponto interessante, assim, é uma forma geral, que normalmente uma certificação ela vem de cima para baixo, então, querendo ou não, o pessoal administrativo acaba tendo que comprar a ideia, né? E aí o pessoal operacional é quem tem uma maior resistência, mas se não fosse de cima para baixo, seria em geral. E aí um ponto que um dos entrevistados nos trouxe é como a forma de você conquistar esse pessoal. Então, por meio de indicadores, eu consigo, por exemplo, comprar um equipamento novo, um equipamento que ele está tendo problema, que ele não vê. Então, se eu tenho lá o KPI, o indicador, a medida, o processo que eu tenho que ter naquela máquina, a calibração, etc. e tal, tudo organizado, aí eu consigo mostrar para a empresa de que aquele equipamento não está dando mais certo e com isso eu consigo comprar um novo. Então, é assim que você vai ganhando os operadores, você vai mostrando as vantagens do que eles estão precisando, né? E aí você vai conseguindo que eles também comprem a causa junto. Foi isso o que o entrevistado me trouxe na entrevista. Perfeito. E aquela primeira organização, que é a única que não tem certificação, mas está no radar dela obter, ela se preocupa com isso, ela se ressente por ainda não estar nesse nível de, vamos supor, de excelência, essas coisas? Os Apesar de eles entrevistados, não né? serem, né, certificados, eles seguem todo o padrão. Eles usam a base do esquema FSC 22000, que é a base que é uma certificação alimentar, né? Então, como o açúcar deles é vendido no mercado nacional para empacotamento, então eles estão baseados, eles têm todo um sistema de gestão organizado, mas o ponto que ele me trouxe o cliente não requer. Então, assim, isso ficou muito forte no trabalho. As certificações, elas são realmente requisitos de cliente, com exceção de duas usinas, que foi a ISO, que organiza mais essa parte de normas e tal, que foi voluntário, mas todas as outras, Bom Sucro, RenovaBio, o esquema FSC 22000, é tudo requisito de cliente, assim como tanto nacional quanto internacional, porque eles têm algumas, têm o açúcar kosher, e por aí vai, né? Que vai atendendo o que o cliente quer. E daí, nesse É, caso, ele trouxe isso: eu não tenho um prêmio a mais para o meu açúcar, então não compensa eu pagar. Se algum cliente requerer pagar mais por isso, eu certifico, porque eu estou pronto. essa é a mentalidade ainda muito, ainda de algumas empresas do Brasil, né? Quando ela é obrigada mesmo, aí talvez ela investe em algum sistema, formaliza pelo menos, quem sabe que os processos de certificações envolvem cursos, é verdade, treinamento constante, né? Mas E o ponto interessante dessa certificação é que é a única que não tem contratos formalizados, porque a palavra do entrevistado foi a maior parte aqui é no fio do bigode, né? Então, como análise de discurso, eu pontuei, eu peguei muito esses termos, essas palavras para entender, né? Mas se dá muito por relações de confiança a longo prazo com as usinas que trabalham. Então, é a única que não tem os contratos formais mesmo
apesar de antes a teoria, né, de custos de governança também é aceito, né, os contratos formais, mas perante, né, a justiça, etc. e tal, a assinatura, os requisitos das certificações que tem que ser cumprido, que foi o olhar meu em cima dos custos de mensuração, né, de como a empresa se protege, se organiza, coloca esses indicadores, né? Aí as outras todas têm. Legal. E só uma última curiosidade. Eram cinco, né? Ou seis? Cinco, né? Cinco ou seis, esqueci agora. 6 usinas. Hã? Entrevistados, 5 usinas, desculpa. Cinco usinas. Alguma delas se destacou muito em relação a algum plano, estratégia de valorização, premiação do ser humano, que seja do ponto de vista econômico ou social, ou outros tipos de trabalho que você vê que ela é totalmente diferenciada mesmo? Tem algum caso legal assim? Sim, sim, sim. No caso, as maiores, né, que então, principalmente assim, por isso que eu separei as usinas também, né, na capacidade de moagem. Então, as que têm a Bom Sucro e a RenovaBio, que são duas certificações socioambientais, mas elas têm muito requisitos do que tem que ser cumprido nessa parte. Então, existe um olhar. Então, um dos entrevistados me trouxe que a própria certificação ajudou eles a ter uma área de vivência, então melhorou toda essa condição do trabalho rural ali dentro da usina, porque são requisitos mesmo dessa parte. Então, eles olham muito a parte ambiental, mas também olham muito a parte social das relações com dos colaboradores ali, né? Obrigado. Obrigada pelas perguntas. Muito bom, muito bom. Parabéns, Daniela, pelo trabalho. Uma coisa que chamou a atenção bastante, assim, minha atenção bastante, foi o tema escolhido, né, por vocês para fazer o trabalho, né, essa questão das certificações, né. É um, é um tema que é muito trabalhado quando a gente fala sobre circuitos alternativos, né, dentro das cadeias de agronegócios. E o teu trabalho, ele repousa no meio do caminho, né. Ele não vai numa discussão que busca circuitos alternativos, que trata das usinas, etc. As usinas são extremamente institucionalizadas nos circuitos hegemônicos, né? E mas traz essa provocação, né, de mudança das práticas, de práticas mesmo, né, de mercado por meio dos requisitos das certificações, né? Você mencionou a Coché, inclusive, né? E eu queria te perguntar sobre a certificação de produtos orgânicos, né? Que tem. Essa amostragem ela não entrou. Nessas usinas que, inclusive na sessão SAPs, né, me questionaram sobre essa amostragem, que foi uma amostragem bem mesmo assim pontual, as usinas que seriam entrevistadas, que são as que deram abertura, as que tinham as certificações principais, né, do setor sucroenergético, uma não certificada, todas as outras foram bem certificações aleatórias, mas nenhuma delas tinha certificação orgânica. Que no setor sucro energético, pelo menos do açúcar para alimento, né? Sim. É mais comum, né? Na verdade, tem dois grupos grandes, né? Um do açúcar native e o outro lá da usina de Goiás, é uma usina bem grande lá. Eu já fiz um trabalho com base de orgânicos, eu já entrevistei as pessoas para entender essa. Mas o ponto também que me trouxeram nessa outra pesquisa foi custo. Eu vou realmente assim, poucas pessoas têm a consciência da importância disso. Então, realmente é mercado, porque a maior parte, o público geral, olha o produto no mercado e vai ver o valor, entende? Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Daniela. A gente vai ter tempo, mas depois do trabalho do Edmundo, a gente volta para fazer uma discussão sintética que sintetiza os dois trabalhos de maneira mais ampla. Mas acho que agora a gente pode passar para o trabalho do Edmundo e do Eduardo. E tudo bem? Sim. Vamos lá, Edical. Obrigado, Edical. Vamos ver então aí.
Olá a todos, eu sou o Bruno Augusto Fonseca de Oliveira. Eu vou estar apresentando aqui o meu trabalho, né, a expansão do cultivo de eucalipto em Minas Gerais, uma análise a Edical não partir do é esse, modelo Shift Share. Então, só estruturando a minha apresentação, ela vai passar por uma justificativa, uma Edical, você me introdução, escuta? os objetivos do trabalho, a metodologia, os resultados e as conclusões do trabalho. Então, a pergunta motivadora foi se houve crescimento do cultivo de Edical, eucalipto em você Minas está me Gerais nos escutando? últimos anos. Então, como todos sabem, né, o eucalipto é uma árvore nativa da Austrália. Ela é uma espécie que se adaptou muito bem no Brasil. Ela é exótica, mas houve um crescimento, adaptação e produção muito boa aqui no país. Ela se encontra mais ou menos na casa de 7,5 milhões de hectares plantados no país e também participa ativamente na fixação do carbono no solo e nas árvores. O setor florestal em Minas Gerais ele corresponde a 24% da área plantada, 96% da matriz é de eucalipto, 88% da produção é destinada a carvão vegetal e se caracteriza como um líder mundial na produção de carvão vegetal. Então, os objetivos do trabalho foi analisar a expansão da produção dos silvicultores. Esse que estava passando era o vídeo do outra equipe, né? Ah, tá. Você confirma para mim qual que é agora, então? Desculpa, que eu acho que eu usei a ordem errada. Agora é o AgTech Entrepreneurship. Ah, tá, beleza. Eu tinha invertido a Porque sequência. Desculpa aí, pessoal. não Eu estava solto certo, agora. a sequência era essa mesmo, é porque desse trabalho não apareceram autores aqui para Ah, entendeu, entendeu. estão ausentes. Mas a sequência era essa mesmo, Edical, sem problema. Tá, Só a gente vai beleza. pular esse para ir para o próximo, que é o último. Esse. É Ah, isso aí mesmo. beleza. Olá a Vamos lá. todos, meu nome é Eduardo, apresentarei o artigo intitulado AgTech Entrepreneurship and Necessary Condition Analysis. Esse artigo ele busca avaliar quais condições precisam estar presentes para que o empreendedorismo tecnológico agrícola ocorra. Então, as empresas AgTech são startups que integram tanto tecnologias digitais quanto demais avanços tecnológicos, como inteligência artificial, para o melhoramento do setor agrícola. No entanto, há uma falta de estudos sobre quais fatores são necessários para estimular o crescimento e a criação dessas empresas, e também a escassez de estudos sobre o impacto do orçamento, da alocação de orçamento, para melhorar as próprias empresas de tecnologia agrícola. Então, a partir dessas duas lacunas de pesquisa, nós buscamos responder se os dispêndios do Estado, os dispêndios governamentais na agricultura influenciam a criação de startups agtech. Para tanto, nós vamos avaliar se as políticas de apoio são condições necessárias para estimular a criação dessas empresas, identificar se existem diferentes níveis requeridos para cada política que vão estimular a criação dessas empresas, que vão estimular a atividade empreendedora. Então, nossa formulação teórica, ela parte do pressuposto que os sistemas de conhecimento e inovação agrícola, principalmente ligado aos dispêndios em P&D, aos dispêndios em extensão rural e em educação agrícola, são condições que vão estimular a criação dessas empresas. Se as políticas de subsídio baseado na redução, no uso eficiente de insumos agrícolas, na acumulação de capital fixo, em serviços disponibilizados pela fazenda e no uso racional de recursos são necessários para estimular a criação de empresas agrícolas. E se outros serviços de apoio
como os dispêndios governamentais em inspeção e controle, o desenvolvimento e a manutenção da infraestrutura rural, e os dispêndios em marketing e propaganda, são condições que vão estimular a criação de agtechs. Para verificar verificar se essas hipóteses elas se sustentam, nós vamos utilizar um método intitulado Análise de Condições Necessárias, que ele tem como pressuposto identificar quais condições são requeridas para atingir um determinado resultado. Então, uma condição necessária seria um fator crítico para que uma saída ocorra, um resultado ocorra. Se essa condição não estiver presente, esse resultado não vai ocorrer, ele não pode ser substituído por outra condição. Então, nós utilizamos dados sobre empresas agrícolas coletados diretamente da Crunchbase, e com relação às condições testadas, nós coletamos dados sobre o relatório de política agrícola da OCDE. Então, nossa amostra ela corresponde a 26 países que participam desse relatório. Nossos resultados eles mostram que a maioria das condições tem efeitos que variam entre médio e muito grande, ou seja, existe correlação entre essas políticas de apoio e o empreendedorismo agrícola, as empresas agtech. Agora, para verificar se existe relação causal entre essas políticas e o empreendedorismo agtech, nós realizamos o teste de permutação. Então, que nós podemos verificar na coluna do valor de P, que apenas duas variáveis mostraram efeitos não significativos. Seria a educação e os pagamentos baseados na redução de recursos a longo prazo. As demais condições elas são necessárias para o empreendedorismo agrícola. Nesse sentido, nós confirmamos a maioria das hipóteses, com exceção da hipótese H1C e H2D. Essas variáveis foram identificadas como condições necessárias para que o empreendedorismo ocorra, elas foram testadas por meio da análise de gargalos. Essa análise busca identificar qual que é o nível mínimo requerido de cada condição para diferentes níveis de resultado. Ou seja, se quiser aumentar a presença de empresas agtechs na minha economia em 100%, eu preciso investir 96,2% de geração de conhecimento agrícola, ou seja, na P&D agrícola, 72,1% do uso de recursos de insumos variáveis e 44,4% em marketing e propaganda, entre as demais variáveis também. Para variáveis que possuem a sigla MA, isso quer dizer que elas não são aplicáveis, ou seja, não precisam investir até o limite, precisam investir determinado valor. Por exemplo, no caso de marketing e propaganda, preciso investir até 80% que eu conseguiria obter o mesmo resultado. Então, nós podemos concluir que a maioria das condições elas são necessárias para que as agtechs tomem forma. No entanto, a educação em ciências agrícolas ela não se mostrou uma condição necessária. Isso dá principalmente porque nos países avaliados, as matrículas em cursos voltados a ciências agrícolas variam entre 0 a 3,82%. Nesse sentido, essa variável poderia ser substituída em estudos futuros por outros níveis de educação, outras especialidades educacionais, por exemplo, educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, verificar se esses cursos são necessários para essa forma de empreendedorismo. Além disso, nossos resultados mostraram que nem todas as condições são necessárias no mesmo nível para gerar startups agrícolas. Por exemplo, enquanto a geração de conhecimento é relevante, marketing e promoção
precisa de um nível muito mais baixo para gerar a mesma quantidade de startups. É, nesse sentido, nossa análise de gargalo mostra que qual a forma mais eficiente de alocar recursos para obter níveis maiores de startups é, agrícolas. Então, essas foram as referências utilizadas. Agradeço pela atenção. Ok, muito bom. Obrigado pela apresentação. Obrigado, Edikel. E quem apresentou, acho que foi Edmundo, tua voz ali? A do Eduardo. Eduardo, né? Muito bom. Então, deixa aberto o espaço para os comentários, questões iniciais. Daniela, o próprio Edikel também, Edikel, caso tenha algum comentário, alguma questão, fica à vontade. Eu tenho uma provocação para fazer com esses teus resultados, né? Que vai na direção da discussão sobre a educação, né? Que eu acho que é um resultado ali que salta, né? Do estudo, muito interessante, né? E, e traz uma série de reflexões, né? Sobre a importância da educação para o processo de empreendedorismo, né? E a gente, na área da administração, a gente é formado com a ideia de que conhecer, né, em termos educacionais, aquilo que a gente vai fazer em empreendimento é um elemento essencial, né? E, e o teu estudo ele traz a discussão no outro sentido, né? No outro sentido. E eu acho que dá muitos desdobramentos interessantes, como você mesmo coloca como sugestão de continuidade, né? Sugestão de outros estudos. E aí eu queria já perguntar, né, Edmundo e Eduardo, se vocês já estão caminhando em algo nesse sentido, né, de entender outros aspectos desses resultados relacionados à educação. A gente mergulhou um pouquinho no, no conceito, a fonte do dado desse indicador, né? E eu acho que a gente pode fazer isso sim, né, Eduardo? Nesse próprio artigo, trazer uma tabelinha a mais, eu acho que trazer esse levantamento a mais, porque a maneira como esse indicador capta essa a porcentagem de pessoas na área de educação é restritiva. Ele pega cursos da área de ciências agrárias, zootecnia, enfim, aquela grande área da CAPES, né? Ciências agrárias. E quando a gente vai abaixar a lista das empresas startup relacionadas com soluções que têm a ver com agribusiness, você, o escopo do background das capacidades tecnológicas que essas empresas oferecem de serviços é muito além desse escopo das ciências agrárias. Então, você tem uma startup de monitoramento, a pessoa é formada em ciência da computação. Aí você tem a outra que faz aquela precisão de cultura para ver quando que a lavoura está pronta para ser colhida. É reconhecimento, né? E aí você tem a outra que analisa alguma coisa você vai olhar a startup, os empreendedores são da área de biotecnologia. Então, o que que a gente queria fazer? A gente tem esses dados no Banco Mundial, na Unesco, né? Não nessa base. A gente quer, para esses 26 países, coletar esse STEAM mais amplamente, né, que STEAM é aquela sigla para Science, Technology, Engineering e Matemática, e pegar a porcentagem das pessoas que se formam, né, no ensino superior que são da área STEAM, para esses 26 países, e rodar de novo. Se aí rodar e essa nova variável, segundo o nosso entendimento, tanto na permutação como no índice D, validar sendo robusta e significativa, a gente consegue provar esse ponto de uma maneira mais clara, né?
para os leitores, né? E aí tira um pouco essa impressão ruim, né? Que à primeira vista a pessoa olha e fala, mas como que educação é importante para gerar empresas de alta tecnologia? É porque o escopo da medida está muito restritivo. De maneira Sim, geral, seria isso. ok. Eu acho muito importante esse cuidado que vocês estão tendo, né? Tanto em mostrar esse resultado, quanto em sugerir a continuidade desse aprofundamento. Tudo. E eu acho isso muito importante, porque a gente está vivenciando um momento meio, como é que eu diria, meio de trevas, né? Nesse sentido, né? E É. que as ciências são constantemente colocadas em xeque, em questionamento, em dúvidas. E aí, quando a gente tem trabalhos que trazem esse tipo de resultado, dependendo da forma como isso é comunicado, como isso é divulgado, pode ser um tiro contra nosso próprio pé, né? Então, esse é um assunto que para mim salta aos olhos assim, e de como a gente vai lidar com a continuidade dessa questão. Mas eu entendi como o que você explicou, né, sobre como que o indicador ele é restritivo, né, e eu concordo plenamente, assim, no encaminhamento como você está sugerindo, né. O, um outro caminho, eu não sei, agora eu estou aqui só entrando no fluxo de reflexão sobre o que a gente está falando, né. Um caminho alternativo talvez fosse também não necessariamente reestruturar o indicador, mas adicionar indicadores complementares, talvez, né? E ter como ponderar um, um ou outro, né? Ou ver se algum indicador complementar ele pode trazer algum efeito nos resultados, né? E grau de instrução, né? A quantidade de anos de instrução, algo nesse sentido, né? E aí talvez pudesse trazer algum efeito nesse resultado, né? Sem necessariamente reestruturar o próprio indicador, né? Sim. Inclusive, né, Eduardo, eu não reparei, mas na base que nós temos das AGTECs, eu não sei como a gente abaixou essa base, se a gente só abaixou mesmo o quantitativo ou abaixou os dados completos, a gente conseguiria fazer não precisa ser para cada país, mas aqueles desenhos bonitos, né, que mostram aqueles gráficos de distribuições retangular, né, para mostrar desse total de AGTECs conjunto dos 26 países, quais são os grandes campos de atuação delas. Vamos supor, 50% delas, TI, 20% ciência e computação, tantas, aviônica, sei lá o quê, que também ajuda a provar o ponto. Falar, olha, mas só pela área da atuação e o serviço que ela presta, não tem necessariamente, né, a ver com a agrária, apesar de prestar serviço para o setor agrário, né? Então, a gente poderia mostrar esse mapa de área também. Eu acho que a Crunchbase tem, acho que, uma classificação, né? Não é a classificação KNAI, mas tem área e sub-área. Ela mostra alguns setores que a empresa aborda, né? Por exemplo, Isso, Data Analytics. isso. Então, a gente pode mostrar isso também, né? E isso é E aí que vem, a gente aumenta um parágrafo a mais nessa discussão para mostrar exatamente como que o sistema de inovação é integrado, né? E ele não pode ser circunscrito em um ecossistema totalmente fechado em si. Quer dizer, para pensar no ecossistema de agribusiness, você tem que pensar em fomentar empresas, cursos das universidades, além dos cursos de ciência agrária, para isso avançar. Não é só, não adianta pensar só nos cursos de ciência agrária para pensar em startup e agitech, né? Então, é interessante. Sim. A interação é importante nesse ecossistema.
Uma dúvida que eu tenho, né, para acessar fontes de recursos, né, os editais, etc., não é um critério a formação, a qualificação do proponente do, da ideia? Vocês têm essa informação, não? Bom, no Brasil, sim, né? Na maioria dos editais, FINEP, BNDES e as FAPs de cada estado, né? A, a, o programa de mais sucesso no estado de São Paulo, que é o PIP, né? Que é o Programa de Uhum. Inovação na Pequena Empresa. Ele deixa claramente no edital que você ser doutor ou ser mestre não é condição sine qua non, quer dizer, não é condição que limita você, você não é obrigado a ter o título de doutor, mas na descrição da equipe do projeto, você tem que mostrar lá por A mais B a sua expertise no campo, né? Então, você não precisa ser doutor, mas a grande maioria dos projetos PIPs aprovados é pessoal com uma sólida formação, pelo menos graduado, né? E um bom tempo de experiência de mercado, né? De Sim, fato. verdade. Ainda nesse aspecto da captação de recurso, né, aí a gente entra num assunto que é a elaboração e implementação de políticas públicas de maneira mais ampla, né, para o sistema de inovação e pesquisa agropecuária, né? E aí a gente tem questões sérias que precisam realmente de um encaminhamento com mais força, né? Mas aí depende muito da política, né? De decisões políticas, de como endereçar essas questões, né? Tem uma questão particular que é o fundo setorial do agronegócio, né? E a forma como o recurso do fundo setorial do agronegócio ele é distribuído para os projetos, né? E tem algumas questões ali, né? No funcionamento do fundo setorial, né? Que são bem problemáticas, né? Bem problemáticas. Eu lembro que faz um certo tempo que eu me informei sobre o fundo setorial, não sei se ainda funciona dessa maneira, mas existe ali uma reserva dos recursos para projetos que vêm das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não é isso? E Ele tinha uma política para descentralizar o uso do recurso, né? Uma certa quantidade tem que ser gasta nessas outras regiões, né? Porque senão o Sudeste absorve muito. exato. Por sua vez, o Centro-Oeste, comparado ao Norte e Nordeste, também é uma desigualdade, né? E quando vai olhar para esses recursos que vão para essas três regiões, o Centro-Oeste ele acaba centralizando ainda, né? O que leva para refletir sobre uma outra forma de divisão desses recursos, né? Mas, além disso, também tem a forma como o fundo ele é constituído, né? Que vem do CID, né? E, e eu não sei, eu sempre fiquei pensando se essa forma de constituição do fundo faz muito sentido, né? Porque o CID ele vem das exportações, basicamente de quê? Vem dos royalties relacionados às exportações de petróleo, da aeronáutica, da Embraer, eu não sei. E aí transferir esse recurso para projetos de tecnologia no agronegócio, né? Uma parte desses recursos, né? E eu fico pensando se houvesse uma forma de constituição desse fundo que estivesse diretamente relacionada às exportações do agronegócio, talvez a gente tivesse um fundo setorial muito mais robusto, né? Porque o volume de recursos que a gente exporta diretamente do agronegócio é infinitamente maior, né? E aí é uma provocação aqui que eu estou deixando na mesa para todos vocês, né? Para o Edmundo, para o Eduardo, para a Daniela também. Eu já notei isso, porque a nossa especialista ela não está aqui hoje, que é a
que a professora Silvia Angélica, que ela trabalha muito mais na área do que a gente. Mas eu acho que vale a pena, sim. O problema é o vespeiro, né? Porque o agronegócio é o único setor beneficiado que, quando ele exporta, ele não recolhe os impostos, ele tem a Lei Candir, não é isso? Não sou especialista, então, é, talvez estaria na hora deles, né, dar o cunhão de contribuição deles, né? Eu vou comentar esses pontos com a Silvia, se valeria a pena mencionar e abrir uma subseção aí, o caso brasileiro, né? Mostrar alguns entraves, algumas incongruências, né, para exemplificar o nosso caso. E aí a Beleza. gente entra numa discussão sobre política de estímulo, né? Política de estímulo para um setor específico, né? Para um setor especial. Só que aí a gente fica dependendo muito do viés político de quem toma essas decisões, né? Do governo, porque aí vai cair numa política mais keynesiana, aí tem os que não são keynesianos, aí tem os que vão ser mais liberais, e por aí vai, né? Vai. Por aí vai. Aí é como você diz, é um vespeiro que, que é complicado de se desenrolar politicamente, né? É complicado. No caso do empreendedorismo de tecnologia orientado para o agronegócio, a gente precisa explorar com muita força isso. Isso vem sendo explorado, né? Vem sendo explorado no Brasil, é um centro de excelência, né? Mas eu fico receoso de será que a gente não está perdendo mais oportunidades, né? Às vezes eu fico observando e eu acho que existem muito mais oportunidades que a gente está deixando passar do que aquilo que a gente está aproveitando de fato, sabe? Mas, enfim, são só preocupações e receios assim que eu fico pensando e queria ouvir um pouquinho de vocês também. Eu concordo com você. A gente vai ter que conversar um pouquinho, né, Eduardo, e com a Silvia, para ver se a gente não se alonga muito em aumentar mais ainda o artigo, mas a gente possa robustecer um pouquinho mais a discussão com a exemplificação do caso brasileiro e, e como que essas evidências poderiam impactar numa reflexão sobre esse lado mais estratégico da política de fomento do agronegócio. Talvez acho que a gente possa acrescentar aí mais uma meia página e isso robusteça mais ainda o artigo, trazendo é, é, fatos estilizados, né, da problemática no Brasil. Pode servir de inspiração também para os outros 25 países que participam, né, e tem esses indicadores. Para Anotado aqui. os grandes centros, né, São Paulo, interior de São Paulo, Centro-Oeste, eu acho que funciona muito bem assim as inovações que estão surgindo, né? Eu não conheço com muita proximidade, mas o pouco que eu conheço pela mídia, né, pelo que a mídia vem mostrando, eu acho tudo muito interessante e muito animador, né? Muito legal. Mas como o Brasil é muito grande, a gente tem muitas especificidades diferentes nesse setor, né? Como eu mencionei anteriormente, o Norte, o Nordeste, né? Também tem as questões lá do extremo Sul, né? E tem problemas que eles são persistentes, né? Que são persistentes, que dependem bastante, né? De soluções tecnológicas, né? E muitas vezes essas soluções elas vêm não por um caminho de investimentos diretos em pesquisa e desenvolvimento, né? Como é feito nos grandes centros, né? Essas soluções elas vão vindo paulatinamente, né, por meio de inovações sociais, né, que têm seu valor também, são muito importantes, né, mas são diferentes, né, e têm um alcance muito mais restrito, muito mais limitado, né, porque são poucos recursos,
é um trabalho de muito esforço, né, de dedicação ali com relação a organizações da sociedade civil. É diferente de um aporte do Estado em parcerias com empresas para resolver definitivamente algumas limitações que a gente tem, né? No caso do Nordeste aqui, acesso à água, né? Lidar com o clima da caatinga, do semiárido, com as nossas especificidades daqui, né? E na região norte também tem, né? O convívio com as florestas, etc. Como que resolve essas questões tão problemáticas que são persistentes, né? Passa o tempo e a gente continua com essas discussões. E eu acredito que a agtech, né, as soluções tecnológicas, elas cabem muito bem, né, para trazer novos horizontes para essas questões, né? Mas a gente ainda tem pouco aporte, né, de investimento, de, de implementação nesse sentido, né? Eu acredito que boa parte fica ali no Sudeste, né? No interior do Sudeste, no Centro-Oeste também, e o alcance é mais limitado para as demais regiões, né? Uhum. Como que isso tem funcionado no setor sucroenergético, Daniela? Essa questão dos investimentos, do apoio para o empreendedorismo, com tecnologia. Você tem essas informações? Não tenho essas informações, mas o meu conhecimento é que é um setor já muito travado, né? Existe duas empresas que são públicas, né, que desenvolvem variedades de cana-de-açúcar. Existe uma que é a que eu trabalho, que é uma empresa capital fechado, né, que é o CTC, que desenvolve variedades, inclusive variedades agora geneticamente modificadas. Existe uma startup que vem tentando desenvolver novas variedades, mas assim, não é um setor que conta com investimento de fora, não, né? É um setor bem mais estabelecido já, e as práticas dos usineiros, elas são muito antigas, eu diria assim. É difícil convencer, por exemplo, a plantar uma variedade geneticamente modificada, sendo que eu tenho uma outra lá que eu não pago nada para usar ela, que ela é da década de 70. Então, é muito retrógrado ainda. É um setor muito tradicional, né? Muito tradicional. Pelo que você fala, existe uma persistência das coalizões de poder nesse sentido, de quem detém esse sistema da produção sucroenergética no país ainda. Na, na verdade, isso está muito as usinas são poucos grupos que são muito grandes, né? Ainda tem muitas usinas pequenas, tradicionais, mas tem a maior parte aí vem dos grandes grupos, como uma Raízen, uma Copersucar, uma São Martinho, que estão na mão dessas maiores aí, né? Sim, ok. Alguma questão, pessoal? Algum comentário mais? Vocês querem fazer É, perguntas? foi ótimo. Eu acho Uma que dá pena que para os colegas demonstrar. não entraram, né? Ia ser interessante ver a do eucalipto, por exemplo, né? Daí eu consigo É, trazer mais para o meu lado para as comparações, né? é o Edical que vai tomar nota direitinho das presenças para depois gerar nosso certificado certinho para não ter rolo. É isso? Isso, Além do sistema, eu estou printando tudo. Ah, legal. Aí eu É, mando para eles. é, eu acho que tem, faz tem, muito sentido a gente passar o vídeo dos autores que não apresentaram, né? Porque é mandatório apresentar, né? Não é isso? Acho que não pode passar sem a presença dos autores. Pode não, né? isso. Então, Eu acredito que não. Se o Edical tiver alguma informação nesse sentido, mas eu acredito que não. Eles não vão estar Não, nem aqui para poder responder as perguntas, né? é, é verdade. Porque daí, se for para ver o vídeo, qualquer um de nós entra ali no link, abre e olha com tranquilidade, e tipo, lê o artigo também. porque na verdade o artigo não foi apresentado, né? Eu não sei se às vezes entenderam errado, né? Que é só gravar o vídeo
o artigo está apresentado, né? Mas não é assim, né? Tem que Não, participar mas da sessão. e tem um que não tem no vídeo, né? É. Enfim, tiveram um esforço enorme e chegou no finalzinho da ponte, caiu. Não vai ter certificado. Tá bem. Eu queria muito ter visto esse do trabalho da Castanha do Pará, Castanha do, como é que é? Castanha do Brasil, né? O estágio de empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da Castanha do Brasil. Eu gostei muito desse texto, recomendo até, quem tiver um tempo para depois dar uma olhada nele. Eu acho que é um texto que ficou bem interessante, Legal. a forma como os autores organizaram, desenvolveram o estudo. É uma pena que não vieram para apresentar, né? Precisamos preencher aquela avaliação da sessão? Então, eu ia É falar legal. Ah, disso. é verdade. Deixa eu mandar o link. É que eu estava esperando ainda, tá todo mundo, mas acho que já é todo mundo, né? É, porque Isso. eu cliquei naquele link e não funcionou. Vamos ver aqui. Eu já mandei o link para vocês, está no chat. Ah, deixa eu abrir aqui. Ah, vamos ver se agora abre. Abriu, perfeito. Então, Respondido. pessoal, Obrigada. Um ótimo. abraço a Então, todos também. Já acabei. obrigado, pessoal, pela presença. Acho que a gente teve uma boa sessão, dois trabalhos muito bons, né? Excelentes. E a gente aproveitou bastante o tempo para fazer discussão. Com dois trabalhos, a gente ficou faltando quase aproximadamente meia hora para o tempo encerrar da sessão mesmo, né? Uhum. E fica aqui meus votos de sucesso para vocês. Espero que aproveitem bastante os frutos aí desses trabalhos, dessas discussões. E a gente vai se encontrando e conversando. Fico à disposição caso alguém queira fazer algum contato. Obrigada, E é Paulo. isso. Bom evento para Fechou. vocês. Até logo. Bom final de semana a Um todos. Tchau. abraço. Tchau, Vocês também. tchau. Tchau, tchau. Edgar, obrigado aí pelo suporte, viu?